Olá, este é o Cultura de Sustentabilidade, um programa de conteúdos, notícias e agenda sobre esse importante tema da atualidade. Toda quarta-feira temos encontro marcado para falar sobre os mais variados temas da sustentabilidade. Hoje vamos falar sobre certificações, selos e premiações de sustentabilidade. E para isso convidamos Geraldo Falcão, que é auditor credenciado por órgãos internacionais em segurança, meio ambiente, qualidade e responsabilidade social. Geraldo é também professor universitário e consultor da empresa Marcas Brasil. Obrigado, Geraldo, por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui. Geraldo, o tema de hoje é um tema assim, muito importante, porque nós estamos falando de credibilidade, né? Quando falamos em premiações, selos, certificações, confere credibilidade. Vamos iniciar explicando para as pessoas que estão nos assistindo que a diferença entre selos, certificações e premiações. Existe diferença entre um e outro? Sim. Selos e certificações são duas ações iguais, né? Ambas concedem algo, concedem um certificado, concedem um selo no final do processo. A diferença é que você tem órgãos diferentes que concedem um selo ou um determinado certificado. Selos, podemos citar vários, como o selo Procel, Qualidade Ambiental da BNT, que são selos que têm a finalidade de comprovar o desempenho, a performance ambiental de um determinado produto. Esses selos recebem a chancela desse órgão, desse instituto, e periodicamente eles passam por reavaliações. Paralelo a isso, existem as certificações realizadas por organismos de certificação, na qual eu fiz parte por 7, 8 anos. São certificações concedidas por voluntariedade das empresas e que certificam tanto as práticas de gestão como os seus produtos. Um exemplo, as normas ISO 9000, ISO 14000, SA 8000 e tantas outras normas, cada um ao seu tema, são passíveis de serem implantadas e certificadas. Então elas certificam as práticas. Também nesse universo existem as certificações de produto, que esses organismos de certificação também fazem. Exemplo, em 2011 o Inmetro soltou uma portaria exigindo certificação de eficiência de consumo energético e de segurança em energia de uma série de produtos eletrônicos e elétricos. As empresas, obrigatoriamente, precisarão procurar esses órgãos e submeter os seus produtos a essas certificações. Então, esses organismos de certificação, eles avaliam a performance desses produtos. Então, selos e certificações estão, eu considero, numa mesma classe. A segunda classe são as premiações. E aí nós vamos falar de N premiações existentes, tanto públicas quanto privadas. Premiações como Prefeito Empreendedor, Gestão Eficiente da Merenda Escolar, que são todas premiações concedidas. A própria Getúlio Vargas tem programas de reconhecimento de práticas de gestão. O Instituto Mais também tem a sua premiação e ela tem um objetivo bem específico, bem localizado, anual, focado num determinado case que a empresa apresentou, voluntário, e a empresa decide por renovar ou não aquela determinada premiação. Então, selos e certificações uma classe e premiações outra classe. Aí um destaque, Maria Helena, a respeito dos relatórios de autodeclarações. Esses relatórios é o que tem causado algum tipo de crítica no mercado, porque esses relatórios, eles beiram a prática do greenwashing e recebem críticas de órgãos importantes e reconhecidos. Vamos a um exemplo deles. Um relatório submetido à Bolsa de Valores de São Paulo, onde uma determinada empresa com capital aberto está captando recurso no mercado de ações e ele coloca nesse relatório uma série de práticas e resultados previstos. Segundo o relatório do PNUMA, Programa das Nações Unidas de Meio Ambiente, de 2011, 70% desses relatórios não possuem resultados concretos e palpáveis. Então isso é muito preocupante, isso inclusive foi um relatório publicado pelo PNUMA, encaminhado à Bolsa de Valores de São Paulo para tratativas. Então esses relatórios de autodeclarações merecem um pouco mais de atenção, porque é uma autodeclaração. Sim, perfeitamente. Você citou uma palavra chamada greenwash. É bom esclarecer o que é greenwash para aqueles que estão nos assistindo.
que seria maquiagem verde, correto? Perfeito, perfeito. E também eu gostaria de continuar aqui conversando com você sobre o seguinte, você citou da autodeclaração ou da auto-intitulação, vamos dizer assim, que começa a cheirar a dúvida, né? Já com interesse, você tem interesse próprio naquilo que você está se auto-certificando. Daí a pergunta que eu te faço é as certificações por terceiros, né? As premiações, selos, certificações, elas são importantes para a cultura de sustentabilidade de uma organização ou de um mercado? Bom, a contribuição é total. Todos esses prêmios, selos e certificações não só contribuem, como consolidam a cultura pela sustentabilidade. Vale lembrar e relembrar que o tema meio ambiente, por ser vital à sobrevivência humana, nasceu na Declaração de Estocolmo na década de 70, mais precisamente 72, mas as organizações da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a CDE, em 76 também publicaram um documento para as multinacionais com preocupações e práticas nos países onde elas iriam atuar e que envolveriam direitos humanos, trabalho infantil, direitos do consumidor, direitos tributários, enfim, o meio ambiente é evidente, impacta devido à sustentabilidade, mas outros temas não podem ser esquecidos. Por que eu digo isso? Porque as organizações, elas têm, obviamente, todos esses programas de selos, premiações e certificações que fortalecem muito e focam muito o meio ambiente, mas nós não podemos deixar de contemplar os demais temas da sustentabilidade também. Perfeito. E eu vou aproveitar, já que estamos falando de selos, premiações, certificações, para chamar a vinheta Benchmarking Brasil, que é um selo de sustentabilidade, uma premiação e selo, é um programa, porque ele compreende não só o reconhecimento, como também a compartilhamento, né, a publicação das práticas que são selecionadas pelo Benchmarking Brasil há mais de 10 anos, que construiu e detém o maior banco de prática de sustentabilidade de livre acesso desse país. Empresa ou gestor com boas práticas, o Benchmarking Brasil foi feito para você. Vamos assistir. Benchmarking Brasil. Os legítimos da sustentabilidade. Junte-se aos melhores da gestão socioambiental brasileira e concorra ao ranking dos detentores das melhores práticas de sustentabilidade. Mais de 100 empresas certificadas e mais de 250 cases selecionados para integrar o maior banco de práticas de sustentabilidade do país. Inscrições de cases de março a maio. Mais informações no site benchmarkingbrasil.com.br. Geraldo, esse é um programa de utilidade pública. Então nós temos também dicas de cidadania. Nós temos um quadro chamado Minuto Cidadão, que traz dicas para as pessoas que estão nos assistindo sobre cidadania. Vamos assistir. Você sabe quantos ministros tem o Brasil? O governo federal, ele é composto por 38 ministérios. Esses ministros, eles são nomeados pelo presidente da República e geralmente eles têm um mandato de 4 anos. E o que faz o ministro? O ministro, ele acompanha a execução do orçamento público, a implementação das políticas públicas e todo o acompanhamento da execução do projeto, que é da responsabilidade da sua área. Um dado muito interessante é que nas 10 economias mais ricas do mundo, o Brasil só tem mais ministros do que a China e o Canadá. É o Minuto Cidadão, levando informação até você. Bom, Geraldo, como a gente estava conversando sobre selos, certificações e premiações, é muito oportuno eu destacar o seguinte: nos últimos anos houve um boom, né, de crescimento de prêmios de sustentabilidade, selos de sustentabilidade, selos verdes, né, tanto para produtos como para práticas. E vale uma ressalva aqui: o Benchmarking Brasil está na sua 11ª edição, então ele não faz parte do crescimento desses últimos 5 anos. A pergunta que eu te faço: esse boom, esse crescimento, não favorece o greenwashing? Ótima pergunta. Vamos voltar um pouquinho na história. O meu primeiro contato com ações sociais e culturais foi com o GIF, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, que foi um grupo que incentivou os empresários
a elaborar os seus projetos, mas o foco era de filantropia. O GIF, então, desencadeou e auxiliou institutos como a ACD, Fundação Abrinq e tantos outros, a SOS Mata Atlântica, né? Reforçou, ajudou com encontros, reuniões e treinamentos. Nessa época, como disse, o foco era a filantropia. Com o passar do tempo e com as novas legislações que foram surgindo, a obrigação desses institutos tratarem em seus projetos assuntos ambientais passou a fazer com que outros institutos nascessem voltados ao tema de meio ambiente. A respeito da tua pergunta, que é esse boom de selos e certificações, sim, a resposta é sim. E aí, eu acredito, evidentemente, que cada instituto e cada organização que concede um selo, que concede um prêmio, precisa se preocupar, tem em seu método critérios cada vez mais aprofundados conceitualmente e métodos periódicos de verificação para manutenção desses selos ou premiações. Porque a credibilidade, Marilena, ela advém do método, ela advém dos profissionais e da equipe de avaliação, e ela advém muito da forma de comprovação e como nós atestamos os resultados. Agora, da onde veio esse movimento? Eu costumo resumir em alguns aspectos. Primeiro, a demanda dos consumidores. Até porque autoras como Popcorn, alguns anos atrás, já relatavam que o perfil dos consumidores existia uma classe com preocupação aos recursos naturais. Então, preocupação dos consumidores. Em paralelo a isso, as organizações se prepararam para atender esses consumidores, então demanda das organizações também foi um fator que fez com que esses prêmios fossem multiplicados. Terceiro, os governos assumiram ano a ano compromissos em entidades internacionais, como a ONU, OIT, Organização Mundial do Comércio e tantos outros, em adotar práticas internas de sustentabilidade, e aí fez com isso com que esses órgãos criassem métodos para suportar. Posteriormente, a própria legislação, à medida que o governo elabora uma lei nova com essa visão integrada, é evidente que os selos e as certificações são cada vez mais importantes. Os empresários também, né? A preocupação que os empresários têm com os custos ambientais ou os custos sociais, isso reforçou os selos e as premiações. Para uma empresa, sai muito mais caro pagar uma autuação social, contratação indevida, um acidente ambiental, do que preveni-la, né? A formação dos profissionais é outro fator também, as universidades, Getúlio Vargas, Senai e tantas outras, que têm formado profissionais e colocado no mercado profissionais cada vez mais críticos, cada vez mais atentos a esse tema, formando essa geração nova. Já visto as escolas primárias, né, das crianças, que todas falam no meio ambiente, sem exceção, e vai formando cada vez mais essa massa crítica. E, evidentemente, não podemos deixar de lado os órgãos de imprensa, os órgãos fortes que atuam nas questões ambientais, que fazem com que as empresas adotem um selo, ou uma prática, ou uma certificação. Geraldo, eu pedi licença para chamar a nossa vinheta publicações, que mostra as publicações que nós temos disponíveis. São e-books, revistas, livros, muitos deles disponíveis para download na internet, outros nós distribuímos gratuitamente nos eventos que realizamos. Leitura obrigatória para quem trabalha e se interessa pelo tema sustentabilidade. Vamos assistir? Revistas, livros, guias e e-books. Revista Benchmarking. Série Benchmais. E-books, black books e guias. Conteúdos avançados para a atualização em educação e práticas de sustentabilidade. Mais informações no site institutomais.org. Como eu já te disse, Geraldo, esse é um programa de informações. E a gente tem dicas de cidadania.
Como eu já disse, esse é um programa de informações sobre sustentabilidade. Assim como nós damos dicas de cidadania, damos também dicas de bem-estar, saúde. Vamos ver o que o Minuto Saúde reservou para nós hoje. Olá, eu sou o chefe Luiz e esse é o Minuto Saúde. Hoje eu estou aqui na Casa do Zezinho, ONG localizada aqui na Zona Sul de São Paulo. Eu vou fazer uma receita ótima para o verão, refrescante e com muitas vitaminas e nutrientes. A receita de hoje é suco de couve com limão. Os ingredientes para a receita são couve, limão, açúcar, água e nós vamos bater tudo no liquidificador. A primeira coisa que nós devemos fazer é cortar a couve em pedaços médios. Em seguida, nós vamos bater essa couve com água. Em seguida, eu vou adicionar os limões à mistura. Agora nós vamos peneirar o suco. Essa receita é ótima para os dias de verão. Lembre-se, uma vida saudável é uma vida bem aproveitada. Até a próxima! Geraldo, continuando aqui a nossa conversa, tem uma questão muito importante para te fazer. Como que as pessoas, o consumidor, o cidadão comum, pode separar o joio do trigo em se tratando de selo e certificações? Como que a gente pode identificar um selo ou uma certificação séria, comprometida, daquela duvidosa, cheirando ao greenwashing? Bem, o consumidor vamos separar em duas classes, o técnico e o não técnico. O técnico, só resta a ele aprofundar-se, ou seja, pesquisar sobre o prêmio, pesquisar sobre os critérios concedidos, pesquisar sobre a equipe de avaliadores e a continuidade dos selos e das premiações. O não técnico, aquele que está, Marilena, na gôndola do supermercado, perguntas básicas resolvem e modificam por completo um cenário. Ao olhar um produto e um rótulo com uma promessa ambiental ou com qualquer outra promessa, perguntas básicas como ele foi atestado, como ele foi certificado, qual foi o órgão que certificou, quais os resultados obtidos. São perguntas rápidas que você já distingue aquele correto do não correto. Agora, um estudo recente da Proteste, vale bem ressaltar porque é bem quentinho, acabou de sair do forno agora em março, ele foi encaminhado inclusive ao Conselho Nacional de Regulamentação Publicitária. Ele descreve as práticas do greenwashing, ou seja, aqueles pecados que as organizações cometem. Por exemplo, um produto com apelo ambiental, porém o seu custo ambiental está camuflado, ou seja, ele promete algo no rótulo, mas em seu processo de fabricação, as emissões dos gases de efeito estufa, por exemplo, estão fora de controle ou, enfim. O segundo fator é a questão da falta de prova. A rotulagem, ela carece de prova, carece de atestados de quem verificou aquele produto. O quarto, a questão do menos pior, né? Ele oferece uma solução ambiental naquele produto, mas o problema continua. Exemplo, garrafas PET com 30% a menos de plástico, mas continua usando plástico. Esse é um exemplo. Ou ainda sabão em pó líquido. O sabão em pó líquido ele é composto por água, quer dizer, e por ser líquido utiliza-se mais água. E por ele ser super concentrado, como é que é a diluição no meio ambiente? Como é que é o tratamento disso? Então, esse disfarce é que tem que ser tomado algum cuidado. Um outro fator, a incerteza ou a dúvida, que são aquelas frases colocadas em rótulo que mais geram dúvida do que esclarecem. Por exemplo, produtos naturais. Né? Produto natural não quer dizer que ele é ambientalmente correto. Eu posso ter chumbo, arsênico, metal pesado, que é natural, vem da natureza, mas ele não é ambientalmente correto. Ou frases do tipo aroma natural de limão, né? Que isso é muito comum nas embalagens de suco. Ora, se é um aroma natural sabor limão, então ele é artificial, ele não é natural. Existem também as incertezas, aquelas informações em rótulos de produto que mais geram dúvidas do que certezas, né? Por exemplo, aquele produto que promete ser ecológico, porém ele na sua composição, vamos pegar no exemplo do sabão em pó líquido, ele promete ser ambientalmente correto, mas em sua composição ele utiliza até mais água. Ou por ele ser super concentrado, como é que será a diluição e o tratamento do efluente, né, nessa questão?
Produtos e selos que possuem selos autoconcedidos, ou seja, selos que estão na embalagem, porém criados pela própria empresa. Como é que você tem a certeza de que aquilo realmente não traz impacto ou não? Ou então frases que não significam nada, como por exemplo, relógio EcoDrive. O que é um relógio EcoDrive? Nem eu sei, talvez ninguém daqui saiba. Então temos que tomar cuidado com frases que causam alguma confusão na hora da compra, na hora da escolha, e como nas perguntas anteriores, procurar sempre saber quem atestou, quem comprovou, quais os resultados e assim sucessivamente. Então você, consumidor, tem que ficar muito atento, né, nesse jogo de palavras. A maioria dos exemplos usados aqui pelo Geraldo tem a ver com produtos, né? Tem a ver com produtos. E eu quero de novo destacar, né, que as palavras são muito importantes. Vou usar como exemplo o benchmark no Brasil. A gente certifica os detentores das melhores práticas. Isso não significa que a empresa está sendo certificada, sim a prática dela. Então tem certificações de produtos e tem certificação de práticas. Mas ambas, eu estou com o Geraldo, você tem que ver quem é que está por trás disso, quem é que está certificando ou dando aquela atribuição. Não é, Geraldo? Perfeitamente. Bom, Geraldo, essa prática de selos, certificações e premiações é mundial? Os outros países costumam fazer isso? É uma característica mais brasileira? Bem, o Brasil ele não está atrás desse processo, ele possui uma quantidade muito grande de premiações e processos de reconhecimento. Isso é um bom fator, isso fortalece a cultura da sustentabilidade e é uma tendência que veio para ficar e deve ser fortalecido, porque ajuda a distinguir aquela empresa ou aquele produto sério do não sério, ou aquela gestão municipal pública séria da não séria. Perfeitamente. Então significa que tem utilidade, presta um serviço de cidadania, né, e de informação ao consumidor e ao cidadão, os selos e certificações. Vamos ficar atentos. Eu vou chamar uma vinheta chamada Cultura de Sustentabilidade, que é um projeto incentivado que nós temos, que faz a conexão da arte com a sustentabilidade. Empresas que querem se posicionar junto à massa crítica da sustentabilidade, essa é uma grande oportunidade. Vamos assistir. Geraldo, nós temos alguns quadros aqui no programa que eu chamo durante a entrevista, a conversa com os meus convidados, e um deles chama-se Virando do Avesso, que ensina as pessoas a transformarem o novo produto aquilo que seria descartado. É um quadro de sensibilização, de educação e até de inclusão social, porque gera alguma renda para aqueles que têm essa prática. Vamos assistir. Voltando à nossa conversa, Geraldo, você que é um especialista em marcas, né? Eu queria que você respondesse a seguinte questão. Os selos, as certificações conferem, agregam valor à marca, posicionam a marca junto a determinadas causas, movimentos, ajudam no business da empresa? Não só ajudam, como o meu sonho é que um dia cheguemos a uma situação em que esses selos sejam tão importantes quanto as marcas, né? Quanto mais credibilidade esses selos tiverem, mais credibilidade é transferido ao produto que é comercializado.
É evidente que nós não sabemos precisar o quanto o consumidor, por exemplo, valoriza isso na hora da compra. O Brasil, Marilene, é um país continental, 200 milhões de habitantes, e só se fizéssemos um censo, um a um, para saber efetivamente em todas as regiões do Brasil se o consumidor valoriza na hora da tomada de decisão. Isso consumidor final. Agora, as empresas certamente. As empresas, como elas são vitrine, como elas estão sendo fiscalizadas, como elas estão sendo premiadas, como elas são auditadas, essas empresas não querem, em hipótese nenhuma, se envolver com qualquer tipo de escândalo em sua cadeia de fornecimento. Nós tivemos recentemente casos na área de confecções, com trabalho escravo, 2 incidências muito graves, e um pouquinho antes na área de construção civil, também com contratos com um grande banco. Nós tivemos algumas situações a respeito de contratação ilegal no interior de São Paulo, onde a promotoria autuou a grande organização com milhões nessa autuação. Então a empresa ela não quer, obviamente, se envolver com esse tipo de prática. Então, se eu posso dizer qual é o tipo de consumidor que atribui um maior peso, de primeira mão posso dizer que o empresarial ele tem uma preocupação direta a respeito disso. Com relação aos consumidores, só se fizéssemos um censo. Mas os estudos indicam que sim, que nos grandes centros, onde a população é mais crítica, formada, elas têm dado um peso cada vez maior na hora de decidir pela compra. Geraldo, a sua visão de especialista, né, de consultor especialista em sustentabilidade. E vamos falar de prática de sustentabilidade, porque essa que é a nossa expertise, a nossa experiência no Benchmark Brasil, é das boas práticas de sustentabilidade. A sua experiência de consultor de grandes empresas. Como tem sido o comportamento dessas empresas em relação às boas práticas de sustentabilidade nos últimos anos? O movimento das organizações buscando certificações, prêmios e selos, ele tem aumentado a cada ano, mas proporcionalmente ainda é um número baixo. Se pegarmos os números oficiais do Sebrae, do Banco Central, o Brasil possui aproximadamente 10 milhões de CNPJ. E a cada ano, nesse último ano de 2012, foram criados 4 mil empresas por dia no Brasil. Isso é um movimento chinês. E o número de empresas certificadas, por exemplo, em ISO 14000, que é a de meio ambiente, ela chega a 2 mil empresas. Então você vê que proporcionalmente a participação da indústria ainda é muito baixa, ainda é muito pequena, mas vem aumentando a cada ano. Eu atuo nesse mercado de consultoria e auditoria desde 98, auditando empresas grandes, de grande porte, e prestando serviço de consultoria. E em algumas normas eu percebo uma retração na adoção de normas. Exemplo, a SA 8000, que é uma norma de responsabilidade social, ela começou num movimento muito forte no Brasil, em 2001, e ela chegou a 100 e poucas empresas e as adesões começaram a cair, eles começaram a abandonar as certificações. Então, a gente pode concluir com isso que o movimento ele oscila bastante e que ainda tem muito o que se fazer. Como administrador de empresas, profissional, registrado no CRA, eu tenho no meu código de conduta que toda empresa precisa ser sustentável, senão a minha profissão acabou. Assim como engenheiro civil, você tem que seguir regras e requisitos técnicos, senão o seu produto, a sua construção, ela não se viabiliza, não é verdade? Então, no código de conduta do administrador, as empresas precisam ser sustentáveis e atender às legislações. Isso é código de um profissional registrado. Então, nas faculdades de administração, nós tínhamos essa carência há anos atrás, porque não existia legislação ambiental. Então, a que ponto a gente precisa se aprofundar? Então, estudávamos leis trabalhistas, leis previdenciárias, leis tributárias, econômicas, enfim, de comércio exterior, mas ambiental sempre sofria um pouquinho. Com o advento de toda a onda de legislações ambientais, obviamente que eu precisei me atualizar e milhões precisaram se atualizar e até hoje esse movimento muda a cada ano. Recentemente nós tivemos a aprovação de uma legislação da Política Nacional de Resíduos Sólidos que vem revolucionar a prática e a forma com que as empresas comercializam seus produtos e, novamente, todos precisam se atualizar e saber como vai tratar aquela nova legislação. Perfeito, eu vou pedir licença para chamar o nosso quadro chamado Pegada Jovem. É uma dupla de repórteres que vai até a rua ouvir o que o jovem pensa sobre o tema que nós estamos debatendo aqui em estúdio. Eu estou muito curiosa para
saber o que o jovem pensa sobre selos, certificações e premiações de sustentabilidade. Vamos assistir. O selo verde é um certificado que atesta se o produto ou serviço causa menos impacto ao ambiente, por meio de uma marca colocada no produto. E o objetivo é melhorar a qualidade ambiental através da conscientização de consumidores e produtores. Mas será que o jovem está fazendo escolhas conscientes na hora de consumir? Você sabe o que é selo verde? Sim, sei. Então, Giovana, você já ouviu falar em selo verde? Não. Você já ouviu falar em selo verde, Matheus? Não. Olha, eu sei da existência dele, mas é difícil realmente assim você encontrar nos produtos algo que chame a atenção, porque se você não explicar para a pessoa o que é um selo verde, acho que o cidadão comum vai bater o olho, mas ele não vai, e se ver, não vai entender o porquê, assim. Então, acho que eu sei mais ou menos, né? Tem a ver com sustentabilidade. E você costuma optar por produtos que tenham o selo verde? Sim, na medida que a gente reconhece o produto, né, a gente começa a optar. Claro, inspira as pessoas a reciclar, a ter um pouco mais de noção. Sempre que eu posso, assim, estar utilizando um produto, ou até mesmo um serviço de uma empresa, eu penso na questão do consumo sustentável, a questão do planeta, assim, é algo que vem de mim, tanto é que eu sou vegetariano, enfim. Sim, realmente. Às vezes eu olho tal, se aparece tem o selo tal, eu penso, pô, se é só, às vezes é um pouquinho mais caro só, mas se é só R$1, assim, mais caro, costumo escolher o que é sustentável. Sim, sempre quando ele é acessível, já que muitos não são, eu prefiro comprar os que têm o selo verde. Apesar de alguns serem mais caros, principalmente papel. Você optaria pelo selo verde ao invés do preço? Sim. Depende do preço. Sim, realmente. Às vezes eu olho tal, se aparece tem o selo tal, eu penso, pô, se é só, às vezes é um pouquinho mais caro só, mas se é só R$1, assim, mais caro, costumo escolher o que é sustentável. Mesmo que ele seja um pouquinho mais caro, né? Um pouquinho eu te aguento, se é demais aí não dá mais. Você acha que esse tipo de certificado, o selo verde, ele estimula o consumo consciente? Então, depende da divulgação. Tem muita gente que não sabe o que é um selo verde e acaba comprando sem saber ou então não fazendo essa opção. Ele tem que ser muito mais divulgado para que as pessoas tenham acesso a isso. Porque enquanto as pessoas não souberem como isso funciona, as pessoas não vão comprar nem fazer diferenciação entre os produtos. Geraldo, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu gostaria que você falasse as suas palavras finais sobre a importância dos selos, certificações e premiações em sustentabilidade. Bem, primeiramente, como consumidor que sou também, devemos continuar a incentivar esses prêmios, selos e certificações, porque essa é uma forma que os consumidores têm de distinguir um produto sério daquele que não é sério. Então, como consumidor, temos que participar, estarmos próximos dessas certificações, participarmos, Marileira, desses processos de certificação, porque isso só vem a fortalecer e dar credibilidade aos prêmios. Como cidadão, eu não preciso nem dizer que eu quero ver o meu governo cada vez mais ético, transparente e com posturas sérias nos temas de meio ambiente, nos temas econômicos, sociais e etc. Então o benefício é duplo, né? Geraldo, nós chegamos ao fim da entrevista. Eu agradeço muito a sua participação, compartilhando seu conhecimento, levando informação de qualidade para quem está nos assistindo, né? E quero convidar você também, internauta, para o nosso próximo programa, que é toda quarta-feira, a partir das 14h30, sempre com um tema relevante e atual. Eu espero vocês. Até lá!